Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Bom dia, minha amada Marituba. Bom dia, nobres acadêmicos e acadêmicas. Bom dia, nobres acadêmicas honorárias Patrícia Alencar, Bárbara Besteiro, Ellen Carla e Isabela Nascimento. Bom dia lá no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, para o Alexandre Mauro Falcão dos Santos. Está ligado no nosso programa pela internet, que é o nosso acadêmico correspondente. Bom dia, queridas ouvintes da Rádio Umari, a mais conceituada emissora comunitária da região metropolitana de Belém. Bom dia para a senhora Keila Dairan, diretora administrativa da Rádio Umari. Um abraço para o Alessandro Tavares. Quem é o Alessandro Tavares? Ninguém sabe, Marituba, mas eu sei. É o Queco Só Sucesso, a melhor voz do rádio paraense. Um abraço para o meu amigo Ivan Soares de Lima, presidente do Instituto Profissionalizar de Capacitação Profissional de Marituba, que tem outorga da Rádio Umari. Um abraço também para o Nilson Serrão, eficiente chefe de gabinete da gestora da transformação Patrícia Alencar. Nós conversamos com o chefe de gabinete na quinta-feira, acadêmica Orlando Tavares, Orlando Ataíde, e está quase certo a nossa audiência com a Prefeita Municipal para tratarmos da instalação de um termo de cooperação técnica para nós instalarmos a Escola de Literatura da Umari lá no Colégio Nossa Senhora do Rosário. E outras reivindicações que nós faremos. Eu tenho um sonho, ainda na minha gestão, de nós conseguirmos a nossa sede. E eu estava vendo que o prefeito de Altamira doou uma sede para a Academia de Letras de Altamira. E nós vamos reivindicar esta possibilidade, a nossa prefeita, ou até um prédio público mesmo, para fazer uma doação. Muitas das academias no Brasil funcionam em prédio público por cessão, por doação do poder público. Dê uma carona para o nosso programa no coração, no carro do seu coração. É o programa A Literatura nas Ondas do Rádio, que visa levar a todas as pessoas que ouvem a Rádio Umari o que é a Academia de Letras Maritubense e como é que ela funciona. Temos no comando dos botões do áudio nosso amigão Alex Carvalho. É a Umari na Umari. O programa é nosso, mas principalmente seu, que está em nossa sintonia em uma radiosa companhia. E falar em companhia, temos hoje a radiosa presença da acadêmica Elziene Nascimento,
que vai falar das suas obras, vai falar da nossa academia e vai, o mestre Orlando não gosta que eu fale declamar. Ela vai ler, eu não gosto de dizer vai ler poesia, vai ler poemas, vai declamar poemas. E falar em poemas, eu passo a palavra, o microfone para o acadêmico Orlando Ataíde para as suas considerações iniciais e depois a acadêmica Eugênia. Mais uma vez, bom dia a todas as ouvintes e a todos os ouvintes, viu, acadêmica? A gente falou aqui semana passada que agora é politicamente correto, primeiro, quando se cumprimenta, falar nelas e depois neles, né? A gente fica em segundo plano, né? E agradecer mais uma vez aqui aos ouvintes, tá? Dar um alô aqui pro nosso presidente, Lázaro Falcão, ao Alex e a nossa convidada aqui, a Eugênia, né? Que veio aqui emprestar toda a sua competência acadêmica, né? E, fundamentalmente, também a sua beleza. Eu gostaria que ela desse uma olhada para a câmera ali, para todo mundo apreciar esse rosto lindo. e também extremamente humilde, né? Ela ficou assim meio envergonhada e tal, né? E assim, então, muito bom dia, tá? Muito prazeroso estar aqui com todos vocês. Eu queria pedir aqui uma permissão para o meu presidente para fazer aqui quebrar um pouquinho o protocolo, presidente, e falar de uma situação, de uma coisa assim muito prazerosa, né? A gente, né, acadêmica, é complicado fazer comparações, né? As comparações elas sempre são complicadas, né? Mas a gente não pode fugir delas, né? Então eu queria falar hoje, prometi inclusive, né, para esse grupo, eu morei muito tempo, durante eu acho que uns mais de 10 anos, né, em 11 casas, num conjunto residencial chamado Nova Marambaia. Foi o primeiro conjunto residencial da região norte, o primeiro, Alex. Conjunto imenso, né? Com 6 WS, 6 SNs e 12 quadras, cada uma com quatro travessas. E quero dizer que foi uma experiência fantástica. Ali na Augusto Montenegro, né? Havia o bairro da Marambaia, Nova Marambaia. E assim, foi uma coisa assim meio cosmopolita, porque nesse período, década de 70 para 80, não havia nenhum conjunto residencial. As pessoas nem sabiam o que era. Cada um tinha sua casa diferente e de repente veio essa novidade, né, da Coab, um projeto do governo, e construiu esse conjunto principalmente para funcionários públicos, federais, estaduais. E o meu irmão era funcionário federal e conseguiu uma casa lá e nós fomos morar com ele, eu e a minha mãe. E assim, foi uma coisa fantástica, porque veio gente de tudo que foi lugar, Lázaro. Tu tinha o vizinho da direita que veio de Goiás, tu tinha o vizinho da esquerda que veio lá do Marco. Então, essa diversidade de pessoas foi assim uma coisa fantástica, né? E vivemos aquele momento, que eu não quero comparar com o de hoje, mas vivemos aquele momento, viu, acadêmica, do futebol lá atrás no areal, né, os companheiros lá, e das festinhas, não havia sede, né, não havia sede onde as pessoas se encontravam para dançar, era na casa onde é a festinha hoje, sábado, na casa dos fulano, e a gente ia, e também ninguém tinha, todo mundo ali, né? Mas qual a relação com... Vou concluir. E todo mundo ali, sem grana, jovens, né? E o que é que a gente fazia? Cerveja também a gente não podia comprar, e era na base do Cuba Livre, fazia coleta, comprava um litro de... misturava com Coca-Cola e ia para as festinhas. E aí, acadêmica, as dancinhas lá, rosto colado, né? Então, assim, a mensagem que eu quero falar é que foi um período fantástico, né? De muita paz, sabe? A gente não via nada de anormal. Saímos das festinhas lá, Lázaro, 4 horas, 5 horas da manhã, sem nunca ter tido nenhum problema, sabe? De assalto, né? Nunca vi ninguém ali usando droga, enfim, uma relação assim extremamente afetiva, né? E aí foi criado o grupo dos Eternos Amigos. Então esse grupo ele é um grupo muito grande, dessas pessoas que participaram desse momento fantástico, maravilhoso, sabe, que eu não consigo esquecer. A gente fala inclusive que a Nova Marambaia é o nosso umbigo,
né, da juventude. E aí eles fazem lá uns encontros, eu estive lá no encontro, já o terceiro encontro, e falei que eu ia dar um alô para eles hoje. Então, o pessoal dos amigos eternos da Nova Marambaia aqui, o abraço do Orlando Tadeu, tá, que viveu aí e continua, vocês no meu coração e eu acho que eu no coração de vocês, ok? Você era o ponto esquerda do time? Meio campo. Meio campo do time. É o Internacional, inclusive, o símbolo dos Eternos Amigos é a logomarca do Internacional lá de Porto Alegre, que era o time lá que nós tínhamos lá. Muito bem. Com a palavra, a nossa acadêmica Eusiene. Bem, bom dia. Bom dia aos acadêmicos aqui presentes, doutor Lázaro e ao professor Orlando Ataíde. Bom dia aqui ao nosso operacionalizador, da rádio. E assim, é uma honra, nós estarmos aqui para falar de literatura, para falar das letras, para falar um pouco do que é o Almari, do que a Almari representa para nós, enquanto acadêmicos, e o que pode representar também para a nossa sociedade maritubense. Então, correto. É sempre uma honra falar da literatura, falar do científico, porque é um conhecimento, sim, que deve ser divulgado, porque quando você conhece, quando você lê, você tem um vocabulário mais rico, pode se expressar, pode persuadir alguém a aderir à sua causa, Você correto. Pode... tem esse poder, O conhecimento é um poder que você carrega e ninguém pode tirar de você. E só você pode se dar esse poder. Então, nós estamos aqui para falar desse conhecimento, que abrange a todos, Inclusive, um dos objetivos desse programa é aproximar a sociedade da academia e nos aproximar também de vocês. Esse é o nosso objetivo sempre, estar também no meio social, e mostrar, a cara da literatura de Marituba. Eu sou Eusiene, eu sou docente, eu sou concursada pelo Estado na categoria de Educação Especial. Então, eu atuo com os estudantes com deficiência atualmente, mas a minha formação inicial é historiadora. Já fui professora também do ensino regular em escola pública, aqui em Marituba, e também escola particular em Ananindeua e Belém. Hoje, o meu trabalho se resume à educação especial pelo Estado. Então, assim, é uma bandeira que eu levanto e é assim, eu posso dizer para vocês que é a comunidade que me representa, Eu não chego a dizer que eu que represento, mas que me representa, E também a questão da negritude é uma bandeira que a gente levanta. Então, as minhas pesquisas, elas são voltadas para pessoas com vulnerabilidade social, pessoas que são invisibilizadas socialmente. E o nosso objetivo é sempre mostrar que cada voz importa dentro da literatura e dentro da ciência. Então, há pouco tempo, eu concluí meu doutorado, mas isso em nenhum momento me faz melhor que ninguém, Eu penso que o conhecimento que a gente adquire, ele deve ser disseminado, ele deve ser socializado, porque nós queremos uma sociedade melhor. E a gente prima sempre por isso. Muito bem, muito bem. Parabéns, doutora. Parabéns. A academia se sente orgulhosa de tê-la como seu membro. Talvez essa fala da doutora lá nos Estados Unidos hoje, ela não seria muito bem aceita, Negritude. Infelizmente, Mas aqui doutora? E foi muito bem. Uma fala assim muito legal. E muito inclusiva, É o programa A Literatura nas Ondas do Rádio. O poema é aqui. Hoje nós teremos a leitura. O mestre Orlando diz que é leitura, não é declamação. A declamação de poemas do acadêmico Padre Paulo Falcão, cadeira 18, Saudades, uma obra de arte. Da acadêmica Cristina de Castro, cadeira 20, A Liberdade é uma Escolha. Vamos com o Padre Paulo. A vida é o encanto da alma, que esconde os mistérios
a serem revelados. Os caminhos precisam ser desbravados e alcancemos sonhos e projetos delineados pelos ideais despertados. A vontade e os desejos serão movidos pela força interior de viver a vida, esse dom precioso. Padre Paulo Falcão, nosso acadêmico, cadeira 18. A liberdade é uma escolha. Eu queria ficar no lugar onde se conheça sobre o céu. Queria? Não. O verbo é querer. Infinitivo? Eu quero. Quanto te quero conjugar nesse mundo de calamidades, de tanta gente a ignorar. Eu quero cultivar o reino de Deus em meu lar, pois o reino dos homens não existe. Somente o reino dos céus. Mas e como anda o nosso coração? Sim, o seu coração. Quais são as nossas escolhas? Sim, a sua escolha. E a vida? A vida não é o arquivo de tanta emoção? Diga-se, de tanta gente sem noção. Acadêmica Cristina, maravilhosa, maravilhosa. Canção Poema, centenário de Laura Falcão, Carnaval de 2012, em Abutirã, em Marituba. Canta, minha gente, canta alto, vamos lá. Com esta homenagem, Capinovo vai passar. Canta, minha gente, canta alto, vamos lá. Homenagem merecida. Com esta homenagem, Capinovo vai passar. Quando aqui chegou em 32, formada no Instituto do Pará, trazia uma estrela que sempre ia brilhar. No Anchieta ela foi morar. Laura Falcão, Laura Falcão, estamos hoje aqui para festejar. É o Capinovo e o Capinovo vai cantar. São 100 anos de alegria, tendo sua companhia, nos mostrando o caminhar. E o ator logo chamou sua atenção de luz, mimo de olhos azuis se tornou sua paixão. E hoje, do Ferrário vem a chama, do trabalho de quem ama, todo feito com emoção. Grande mestra, eterna para nós, que sempre nos mostrou dedicação, com sua maestria e amor no coração, foi a diretora Laura Falcão. Mãe, trisavó, amada e poluta de Maria, com a família a sorrir, és mãe de Raimundinho, Isabel, Nato e Lazinho, de Tereza e Poli. E o Vivi? O Vivi. Tem Marlene e o Tonho, tem Teteia e tem o Sonho, que família magistral. E hoje tem Falcão na avenida, no sucesso inesquecível da minha grande mãe querida. Ótimo, né? Sabanheiro mesmo. Aí. Aí. Tá no tempo mesmo, né? Tá chegando o tempo. Está no tempo. Alô, meu povo!
minha gente canta alto, vamos lá. Com esta homenagem, Capim Novo vai passar. Canta, minha gente canta alto, vamos lá. Com esta homenagem, Capim Novo vai passar. Quando aqui chegou em 32, formada no Instituto do Pará, trazia uma estrela que sempre a brilhar no Anchieta. Ela foi morar. Laura Falcão, Laura Falcão, estamos hoje aqui pra festejar e o Capim Novo vai cantar. São 100 anos de alegria, tendo sua companhia, nos mostrando caminhar. E o ator logo chamou sua atenção que hoje, mimo de olhos azuis, se tornou sua paixão. E hoje, do Fernando vem a chama do trabalho de quem ama, todo feito com emoção. E de hoje, maravilha, do Fernando vem a chama do trabalho de quem ama, todo feito com emoção. Grande mestre eterno para nós, que sempre nos mostrou dedicação. Com sua maestria e amor no coração, foi diretora a Laura Falcão. Mãe Cris avó, amada e impoluta de Maria, com a família sorrindo. Eis a mãe de Raimundinho, Isabel Natulazinho, de Teresa e Tolinho. E o Vivi, tem Marlene e o Tony, tem Tete e todo sono, de família magistral. E hoje, tem Falcão na avenida, homenagem merecida. Que maravilha! Grande Laura é carnaval. E hoje, tem Falcão na avenida, homenagem merecida. Quem acertar o autor desse samba enredo, vai ganhar R$50. Você mande a mensagem e eu Pix. Quem acertar o autor desse samba enredo, se foi um samba enredo em homenagem ao centenário da minha mãe. Minha mãe estava com 100 anos, lúcida, cantou com a gente este samba enredo maravilhoso, carnaval muito lindo, feito na gestão do prefeito Bertoldo Couto, muito lindo o carnaval. Hoje continua o carnaval mais bonito da região metropolitana de Belém, que é o carnaval de Marituba. Foi esse samba enredo. Muito bem feito, a história da nossa família, a história da minha mãe, ela que estudou no IEP, no Instituto de Educação do Pará, chegou em Marituba, tinha um grupo escolar, o Padre Anchieta, onde é hoje o El Shaddai, ela foi morar no grupo, depois foi diretora do Ferrari, plena dedicação à educação. Então, correto. Quem acertar o autor desse samba enredo vai ganhar R$50 para tomar um copo de garapa com pão doce lá no mercado. Essa pergunta não é tão fácil, não, né, doutor? Quanto as outras, né? Eu vou deixar o segundo tempo para a acadêmica. Isso, correto. E o acadêmico Orlando, porque aqui eu quero. Nós perdemos o Brasil, a literatura brasileira. Perdeu no dia 28, no Rio de Janeiro, a sua mais premiada escritora, Marina Colasanti. Escritora, jornalista, poetisa, maravilhosa. Ainda agora a acadêmica Elziane falou que quem lê, quem estuda, quem lê, tem saúde espiritual, tem educação, tem formação. E um interessante estudo, inédito estudo, feito por pesquisadores brasileiros, publicado na revista científica TIVIT, concluiu que o que mais contribui para a demência, correto, para o Alzheimer, não é a idade avançada, é a falta de acesso à educação, ao estudo, à leitura.
Inclusive a escrita à mão, né? Tá sendo Quanto pesquisado mais isso aí. você estuda, diminui o declínio cognitivo. Correto. Olha que coisa interessante. Pesquisa E científica. o exemplo é da escritora Marina Colasanti, que com 77 anos escreveu a sua última obra, No Princípio e o Fim, um livro de poesias. Mas eu vou recitar, declamar ou ler, que nem o mestre Orlando diz, um poema dela que é metáfora pura. No rumo do sal, o rio que nem criança corre, corre, não se cansa, pula a pedra, passa a ponte, vai no plano, desce o monte e para enfrentar caminho se enrosca em rodamoinho. Tanto entusiasmo não é de espantar, essa água doce é como se fosse a infância do mar. Olha só. A pergunta que não quer calar. No rumo do sal. Este poema não fala uma vez na palavra sal. Correto. Então, uma literata e um literato, respondam-me por quê? A pergunta qual é? Por que neste poema, O título é... No Rumo do Sal, e não existe uma referência ao sal no conteúdo do poema? A interpretação, na verdade, a gente não tem curso para interpretação, né, doutora? Não tem em universidade para interpretar. Olha, eu acho que a questão no rumo do sal é porque, na verdade, não dizem que toda água, todo rio caminha para o mar, né? E no mar tem sal, né? Então eu acredito que ela quis fazer essa dicotomia aí entre o doce, né, da água doce, com o sal que depois a água doce ela vai experimentar o sal, que talvez seja uma metáfora para a nossa vida, né? É um poema que ele Os momentos bons que nós vivemos são a água doce, os ruins são água salgada. Ele admite várias, parabéns, ele admite várias interpretações. Correto. A dificuldade de chegar, Sim, né? correto. O caminho. A questão do quando a água chega no moinho, né? Que ela sobe e desce. Poxa, que vida, a vida tá salgada, né? É isso, correto. Desafio, né? Desafio. Exatamente. Parabéns, olha, que a nossa academia é magnífica, parabéns. Nós temos ainda 2 minutos que eu quero que a senhora nossa acadêmica fale nesses 2 minutos, para depois a gente ir para o segundo tempo. Isso. Esteja à vontade aí. Ok, muito obrigada. Então, retomando aqui, né, esse diálogo maravilhoso que nós estamos tendo, eu quero ler aos nossos ouvintes e aos nossos acadêmicos um poema, né, que foi aqui publicado na primeira coletânea da Academia Maritubense de Letras, né, que foi também uma honra poder participar desse primeiro exemplar, né, da nossa academia. Então, esse poema ele é intitulado, é da minha autoria, é intitulado A Lua do Dia. Um dia talvez será que por 1000 corações haverá um amor de ideia e imagens, cônscio de fantasias e passagens, vendo a lua do dia voltar. Deixei os meus sonhos de lado, para que percebesse que assim terá de ser. Ontem acordei pensando que esse mundo fosse meu e que um dia também fosse seu. Tentei por muito tempo achar um espaço que pudesse chamar de paraíso. Agora perco forças para continuar a caminhar sem sorriso. Será que haverá um amor de ideias e imagens, cônscio de fantasias e passagens? Estarei ao seu lado, um sentimento revelado, pode-se chamar de amor? Será que haverá um amor que não seja de ideias e imagens, cônscio de fantasias e passagens? Esse é um poema que retrata... Poxa, muito legal. Às vezes a desesperança de um amor, né? Sim, que sempre passamos e que podemos estar passando,
Mas a gente nunca pode perder, né, Isso, a esperança é. de amar e ser amado. O amor. E o poema diz exatamente isso. O eu amor é percebi. a coisa mais linda do mundo. Seguimos, né? O amor. Vamos agora para o nosso apoio cultural. Vamos tomar uma água geladinha, depois a gente volta no segundo tempo. São 8 horas e 35 minutos na capital do Mari, Marituba. Cadê o mestre Orlando? Olha, rapaz, aqui. Bom dia, olha só que estamos recebendo, Orlando. Bom dia aos caros apresentadores, Dr. Lázaro e professor Orlando, bem como a convidada, doutora Alcione. Que o dia de vocês comece com muita energia positiva e curiosidades literárias. Que a programação de hoje seja um sucesso. Mauro Penedo. Olha, um legal. abraço, Mauro Penedo. Um abraço. Conhece o Mauro. Olha, nós vamos com parabéns ao mestre Orlando, parabéns, professor Elziene, para os que passaram no vestibular da UEPA. Muita gente passou em 2, né? E a minha neta, ela passou na UEPA e está se formando médica este ano, se Deus quiser. Que bom, E ela está fazendo em Santarém. E ela passou na UEPA, passou na Federal, mas ela foi para Santarém, gostou. Não, vovô, eu vou ficar por aqui. Ela não optou, ela optou pela UEPA. Ela tem o FOPA também, né? A Marcela, ela optou pela UEPA. E hoje ela disse que lá é magnífico, o curso de medicina lá é sensacional, é muito prático, lá é Legal. muito prático. Ela vive dentro do hospital. Minha neta, fique por lá. Seja feita a vossa vontade. E, presidente, muita gente da escola pública, né? Onde eu trabalho, mais de 40 passaram na escola onde eu trabalho. E hoje eu quero aproveitar a oportunidade. Hoje eu estarei começando um curso, ministrando um curso, Comunicação e Oratória Religiosa, o Ministério dos Eleitores da Palavra de Deus, lá na comunidade Paulo VI. Atenção, hein? Às 16 horas nós começaremos hoje o nosso curso de oratória cristã, oratória religiosa. A liturgia da palavra, ela faz parte da Santa Missa, do ofício da Santa Missa. Então, eu espero por vocês hoje às 16 horas, lá na comunidade Paulo VI. O segundo tempo é da acadêmica Elziene e do acadêmico Orlando. Correto. Eu queria um espaço aqui até para corroborar aqui o que a acadêmica colocou. E é assim, ela para mim foi uma fala assim, extremamente competente, né? muito direcionada exatamente aos objetivos do nosso programa. E confirmar que o que ela falou realmente, ela fala do conhecimento. E o conhecimento não existe sem a palavra. E a palavra tem um poder imenso, né? Então é através da palavra que a gente ataca e que a gente se defende, né? Então a palavra, ela é fundamental, né? E a palavra, ela vem muito através da leitura, não é, acadêmica? E essa palavra, eu sempre coloco essa palavra em relação à palavra literária, que ela é diferenciada, né? Ela não é, a palavra literária não é a palavra jornalística, né? E eu queria aqui dar um exemplo de como a palavra é usada pela literatura de forma magistral. Então tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um texto do escritor Gonçalves Dias, né? Um escritor romântico, da primeira fase do romantismo, e ele tem uma versão, ele tem uma vertente de sua obra que é chamada de indianista, né? Então nessa vertente ele faz, então, da literatura um caminho para a valorização do indígena. Como o Brasil havia se libertado de Portugal nesse período, havia aquela tendência ao nacionalismo, né? Essa questão da separação de Portugal e o sentimento de nação. Então veio a questão do indianismo. Então tem um poema dele, que eu vou ler para vocês, é pequeno, chamado A Canção do Tamoio.
Fala da honra que deve guiar a vida do indígena recém-nascido. Mas eu queria aqui que vocês observassem como é que o Gonçalves Dias utilizou a palavra. Então, veja bem, ele utilizou versos curtos, né? E eu vou tentar fazer a leitura aqui como é para ser feita, e vocês vão perceber que é como se nós estivéssemos lá na taba indígena, e os tambores rufando. Então, veja bem a genialidade aí do escritor e a oportunidade que a linguagem acadêmica nos dá para a gente fazer o que a gente quiser com ela, né? De forma mais expressiva, de forma mais colorida. Canção do Tamoio. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fortes abate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Um dia vivemos, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco quem tesa tem certa uma presa que seja tapuia, condor ou tapi. Da ideia do tambor rufando, né? O forte, o covarde, seus feitos inveja, de o ver na peleja garboso e feroz, e os tímidos velhos, nos graves conselhos, curvados às frontes, escutam-lhe a voz. Domina, se vive, se morre, descansa, dos seus da lembrança, na voz do porvir. Não cures da vida, ser bravo, ser forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. E pois que é meu filho, meus brios reveste, tamoio nasceste, valente serás, seduro guerreiro, robusto fragueiro, brasão dos tamoios, na guerra e na paz. É interessante, né? Quer dizer, ele utilizou a linguagem, um tipo de versos curtos, né? Para dar a ideia de que é como se nós estivéssemos ouvindo os tambores dos índios, né? Então essa é a linguagem realmente que ela é fantástica. Sem ela a gente não pode, inclusive, fazer literatura, né, acadêmica? A palavra acadêmica é o Ziane. É muito interessante a linguagem acadêmica, que ela nos faz ousar a brincar com as letras, né? A brincar com as rimas, a brincar com as palavras, a eu cruzar a realidade com a ficção. Então, eu posso trazer para a literatura uma realidade e escrever em forma de ficção, em forma até de humor, né? Eu posso trazer isso. Então, é muito interessante essa linguagem literária. E eu lembrei agora de um autor, né, que eu estudei no doutorado, que era o Todorov. Ele falava que a beleza salvará o mundo. E quando ele diz isso, é a beleza da palavra. Correto. É a beleza das letras. Então, o que salvará o mundo? A poesia, a literatura. Trazer essa realidade que nem sempre é uma realidade favorável socialmente, né? A gente vive em um país de desigualdades sociais e é um cunho assim que eu trago nas minhas pesquisas, né? Recentemente, na conclusão do doutorado, eu falei sobre comunidades quilombolas. São comunidades também que a sua característica está dentro de uma mata, longe de serviço de saúde, longe de serviço de segurança, e é uma realidade muito diferenciada que se enfrenta. Então, dentro da literatura, eu posso trazer essa realidade e socializar. É uma linguagem diferente, que eu vou fugir daquela característica científica de primar, para trazer o máximo possível de verdade para a minha pesquisa, e a literatura me dá essa possibilidade de cruzar essa realidade e de trazer essa beleza da palavra. Correto. Não é, professor? Não é, doutor Lázaro? Então é muito interessante. A literatura me fascina a todo momento, né? Então, todos nós. Em cada poema lido, em cada frase verbalizada aqui, a gente sente aquele prazer de estar aqui. Então, a literatura, ela nos causa esse prazer. Ela nos dá essa ousadia de pensar, essa ousadia de agir. Enfim, a literatura, ela nos traz várias possibilidades. Correto. O Mauro Penedo está acompanhando o programa e diz isso. Ele disse agorinha, né? Que ele vive a literatura ouvindo o programa. Também, isso é importante, né?
Isso é muito importante. E acadêmica é assim, né? Por exemplo, a questão dos quilombolas, né? A gente teve agora nesse nosso processo de luta, né? Pelos nossos direitos adquiridos com muita luta durante décadas, né? E tivemos, assim, esse contato com os indígenas e os quilombolas, né? A gente percebe, ao mesmo tempo que a gente percebe o distanciamento pela diferença, a gente percebe a aproximação exatamente por essa diferença, né? E eu digo a você o seguinte, quer dizer, quem causaria mais emoção, quem causaria mais lembrança em uma comunidade quilombola, a visita de um poeta ou de um jornalista que fosse fazer uma pesquisa sobre eles, não é? Correto? Então eu acredito que o poeta deixaria muito mais saudade e lembrança do que o jornalista, porque o jornalista, a intenção dele é a realidade não ficcional, é a realidade dali. Informação, saber o nome das pessoas. O poeta não precisaria nem saber o nome de ninguém ali. E nem precisaria nem dizer o nome dele. A relação literária, a relação afetiva na linguagem figurada seria a marca registrada dessa visita. Pois é um dos sonhos. Né? É um dos sonhos da nossa gestão, é a implantação da Escola Literária Almari. Quantos talentos nós não temos na academia? Olha o Mauro Penedo aí, né? Que está quantos acompanhando. Quantos talentos nós não temos em Marituba aí? Estudantes, muitos estudantes. E todo ano nós vamos já, a acadêmica Eusiane foi uma vez lá, na escola Emília Cara de Lima, coisa linda, né? Meus primeiros poemas. E esse último agora, ele escreve no caderno, caneta no caderno. Então a nossa escola, se Deus quiser que vai ser implantada, você quer aperfeiçoar o seu talento, fale com ela, a nossa Escola Literária Almari. Fugindo um pouquinho aqui, né, nossa conversa hoje foi muito afetiva, né, muito subjetiva em relação à questão a acadêmica, que ela trouxe emprestou aqui uma coisa assim que eu sempre quis, né, que a gente, nos nossos diálogos aqui, a gente fala sobre isso, que é essa questão da importância da literatura, né, essa questão da literatura ser algo diferenciado, né, doutor? Eu não acredito, imagina como é que seria a nossa vida. Ela falou ainda há pouco que vivemos numa sociedade desigual, né, muitas vezes violenta, né, que hoje estamos vendo, né, que um país que nós achávamos que era um país democrático, né, tá retroagindo no tempo, indo para a Idade Média. Então é um absurdo no século XXI. Então a literatura, na verdade, ela tem esse poder, né, de nos levar para frente, para trás, para onde a gente quiser. Então foi assim muito legal, viu, acadêmica? Eu acho que a gente pode convidá-la novamente, né? Sem dúvida. E aí, nós temos aqui também, acadêmica, um espaço aqui para trabalhar, principalmente com os estudantes, né? Alguns termos relacionados com a questão da linguagem, com a questão da literatura. Então nós falamos já aqui da polissemia, né? Falamos depois do paralelismo que o presidente pediu, e hoje a gente vai dar aqui uma dica sobre a questão da ambiguidade. Então a ambiguidade é um fenômeno linguístico, né? Assim como tem os fenômenos físicos, químicos, né? Científicos, a linguagem tem os seus fenômenos. Um deles é a ambiguidade, que é um estudo assim, né? Muito importante, que todo mundo tem que ter, principalmente quem vai fazer os Enems da vida. Então, primeiramente definido, a ambiguidade constitui-se no duplo sentido de palavras, frases ou textos inteiros, sendo, quando usada em contextos adequados, um importante instrumento de expressão de ideias, como perceberemos nos textos apresentados. Então, a ambiguidade ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, né? Nós falamos na aula passada sobre uma peça publicitária, viu, acadêmica, que eu percebi em um outdoor aqui indo para Castanheira, que era a Semana dos Namorados, né? Perto lá de Dia dos Namorados. E havia o outdoor, havia o seguinte, linguagem verbal e não verbal. Havia uma moça, né, bonita, né, jovem, eu concluí, bonita, jovem, e que com um presente na mão, uma caixa,
com aquele lacinho caracterizando que era um presente. E ela um pouquinho assim, derreada para frente, como nesse gesto de oferenda, né? Tá? Aí a loja lá que estava fazendo a propaganda, essa parte não verbal dela, né, com o presente oferecendo, e o texto, ela vai dar para ele, né? Veja bem, olha, a acadêmica fez um sorriso amarelo aqui, né? Então, exatamente porque eu não acredito que todo mundo, imagine um namorado passando com a namorada dele e vendo isso aí, né? Eu tenho certeza que a primeira coisa que ela faria era rir. Olha só que coisa fantástica, né? Quer dizer, muito legal isso, não tem nada de obsceno, né? Mas é um texto ambíguo. É ambíguo. Não é? E que o namorado poderia, inclusive, se aproveitar dessa ambiguidade, né? Cadê? É um momento propício, né? E, de repente... Muito bem, muito bem. Então, a gente não está conseguindo avançar nessa... Ainda tem a tolerância pragmática, né? Muito bacana. Então, fica para o próximo encontro isso aí. Então, faça as suas considerações finais, a despedida que eu vou passar. Novamente, é um prazer aqui estar aqui, né, nesse programa que a gente espera que cresça, né? Porque é importante. E um prazer muito grande ter a acadêmica, né? Elziane, que deu um show aqui, né? Um show. Provavelmente será convidada novamente, porque eu acho que até o trabalho, o doutorado dela é um trabalho que é muito importante e que pode contribuir, inclusive, aqui para o nosso processo de discussão em relação à questão da literatura. Muito bem. Você poderia até trazer, se tem algum texto de alguma dessas comunidades e tal. Beleza. 2 minutos para a despedida da acadêmica Elziane. Bem, eu me sinto bastante honrada, né, pelo convite que me foi colocado e agradecer, né, por essa aproximação, né, de falar um pouco, né, da literatura, falar um pouco sobre o nosso trabalho e o que é mais importante é tentar disseminar, né, na nossa sociedade maritubense esse desejo da leitura, esse desejo pela escrita, esse desejo de produzir literatura, né, com a proposta aí de uma escola, né, literária, que será assim de um grande valor, porque quando a pessoa não conhece algo, não tem como ela se aproximar, não tem como ela amar. Mas a partir do momento que eu penso que exista uma escola literária e que esse conhecimento vai ser disseminado, nós vamos ter muito mais valor na nossa literatura, né? E trazer para essa escola, principalmente os nossos estudantes, aquelas pessoas também que se desejam se prontificar a isso, né? Aí nessa escrita literária, porque nós temos muitas pessoas que, às vezes, né, no seu passado, elas foram frustradas que não tiveram esse acesso. Correto. E hoje, né, com essa proposta da academia, né, quem sabe, né, essas pessoas voltem, né, para as escolas, voltem novamente para um convívio, né, que faça parte desse convívio, essa leitura e essa escrita, né, literária que a gente tanto prima e tanto defende. Temos obrigada. Temos um exemplo acadêmico aqui que, a partir do momento que passou a participar da academia, voltou a estudar. Né? Teotônio concluiu o ensino médio, fez o Enem agora, inclusive. Que bom. Maravilhoso. O programa hoje foi maravilhoso. A presença da acadêmica Elziane, sem querer desmerecer os que já participaram. Brilhante. Mas o nosso, todo esse tempo de academia nós não conhecíamos, né? Mas esse potencial da nossa querida acadêmica, foi um prazer imenso tê-la conosco. O mestre Orlando, todo mundo já conhece, tem o dom da palavra literária, é grande mestre da língua portuguesa. E chegamos ao fim do programa. Eu quero mandar um abraço para o Rodrigo Falcão, que é diretor da Escola Municipal, o Aguiar, para o Aguiar, para o Naldo hoje, né, rapaz, acho que ele está viajando, o Naldo, e para o Dilton, né, o Luiz Dilton Pereira da Silva, que todo o programa ele se comunica conosco, eu acho que ele está... Ganha dinheirinho, né? Ganha dinheirinho. E hoje eu vou dizer de quem é o autor dessa letra, desse samba-enredo, é o Dilton. Foi o Dilton, o autor dessa letra. Não sabia. Né? Fim de programa. Leia, sonhe, transforme. Muito obrigado.
pela sintonia e até o próximo sábado, se Deus quiser, Aê. na paz de Cristo.